Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A minha promessa está sendo cumprida. Eu falei para vocês que eu ia compartilhar tudo que eu vi no simpósio da SBGG. E a SBGG Rio organizou um evento gratuito que eu não sei por quê. Os cuidadores não foram. No evento eu só encontrei um cuidador. Um cuidador. Tinham outros profissionais de saúde lá, mas cuidadores eu não vi. Eu representei a classe das cuidadoras, mas eu não sou mais cuidadoras, meus amores. Eu sou gerontóloga, então tinha técnicas de enfermagem, enfermeiros. Tinha um cuidador que era o diário do cuidador de bordo, representado pelo Jean. Tinha nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, assistentes sociais, todas querendo ali, e médicos, todos querendo saber sobre sarcopenia e terapia nutricional voltada para paciente sarcopênico, ok? Eu acho que vocês têm que estar com o caderno na mão, porque foi um evento, né, assim, com muitos conteúdos técnicos, com palavras, né? Eu vou até pedir um favor para vocês, caso vocês não entendam alguma palavra aqui, gente, coloca nos comentários o que é que eu vou responder para vocês, tá? Por quê? É um tipo de conteúdo que você vai poder conversar com qualquer um, de igual para igual, com médicos, né? É esse o meu intuito quando eu dou cursos, mentorias, consultorias. Eu quero que vocês conversem com as pessoas, com outros profissionais de saúde, de igual para igual, independente do nível educacional que você tenha, porque conhecimento te dá esse poder, informação, conhecimento transformado em experiência e sabedoria te dá esse poder. Então, o simpósio da SBGG falou sobre a pluralidade nos cuidados com a pessoa idosa. E é disso que a gente vai falar hoje. Já tá com o caderninho aí? Se você não tiver, vai pegar. Eu vou te dar um tempinho para você pegar papel e caneta, porque eu já tô com o meu aqui, tá? Ó, é assim que você tem que vir para as minhas aulas, para as minhas lives, preparada. Enquanto isso, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tô sentindo, assim, acho que vocês podem estar sentindo isso também. Eu sei que cuidadoras e candidatas a cuidadoras familiares são muito sensíveis. E eu tô sentindo uma ressaca emocional de tudo que a gente vem acompanhando sobre as coisas que estão acontecendo, né, no Rio Grande do Sul. Fica impossível a gente não se consternar, né? Não só pela mudança climática, não só pelo desastre ambiental, não só por tudo que as pessoas estão passando, mas porque isso afeta a todos nós de alguma forma, né? Independente da gente estar lá ou não, de ter parentes lá ou não. O que eu vou pedir para vocês? Para que vocês façam as doações de vocês, para além das orações. Pode ser 50 centavos, R$1, R$5, R$10, não importa o valor. Outra questão que está sendo debatida é: mas Dani, você doou para o Pix do governo, ou você doou para alguém, né, particularmente, que está fazendo ajuda lá diretamente com o povo de lá, de confiança e tudo mais. Gente, quando você transfere para alguém do governo, para alguma instituição do governo, né, demora mais para chegar nas pessoas atingidas. Quando você transfere para alguém de confiança que está lá em loco, ou até os influenciadores como o Whindersson Nunes, que já estão, né, colocando em prática todas as doações que estão recebendo, isso chega mais rápido nas pessoas atingidas, ok? Então eu tô dando essa aula hoje. A próxima aula, a parte 2 dessa live, vai ser na sexta-feira, às 8 horas também. Mas eu tô aqui com um sentimento, assim, não sei te explicar, tá? Eu não sei te explicar. Mas provavelmente eu vou ficar assim a semana toda. Quem tá aí se identificando um pouco com o que eu tô falando, né? Que tá acompanhando as notícias, vendo rede social, vendo noticiário, se tá se sentindo assim também, sinta o meu abraço, sinta mesmo. Somos todos um e não tem como não sentir. Como dar aula me traz
muita alegria, muita mesmo. Então eu vim compartilhar com vocês conhecimento, que é o que eu sei fazer de melhor, tá certo? Deixa eu dar boa noite para quem tá chegando aqui. Se você tá assistindo essa live no gravado, dá uma adiantadinha. Boa noite, Cris Bittencourt, minha amiga gerontóloga linda. Ana Lúcia Freitas, boa noite. Lucinéia Silva, seja bem-vinda. Muito bem, tô vendo aqui meninas lindas. Toca nesse coraçãozinho aqui, ó, pro Instagram entregar. Eu não sei até quando, até que parte da aula eu vou conseguir dar, mas eu acho que a gente vai chegar em terapia nutricional voltado para paciente sarcopênico. A gente vai falar primeiro de sarcopenia e depois de terapia nutricional. Por último, a gente vai falar de finitude, mas aí vai ficar para outra aula na sexta-feira às 20 horas. Tá certo? O intuito do evento da SBGG foi abordar temas relacionados à qualidade de vida e envelhecimento com um olhar mais amplo, ok? É isso que nós gerontólogos fazemos. A gente faz um olhar, né? Um olhar assim amplo, um olhar multidisciplinar, um olhar holístico, né? Então aqui a gente vai ver um olhar integrado. Por quê? Esses palestrantes eram de uma equipe formada por médicos, geriatras, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos conversando entre si sobre a mesma temática. Então foi muito interessante. A Ana Lúcia falou, sou sua aluna. Ana Lúcia, você estava vendo hoje aquele curso que você comprou sobre o dinheiro? Você tá gostando? Depois você me conta, tá? O que você achou do curso que você comprou. E aí, gente, eles falaram dos múltiplos fatores que levam à perda funcional. E aí eles mostraram a escala de fragilidade. A gente não tem contato, a gente não sabe nem o que é um idoso frágil, pré-frágil, muito frágil, né? A gente só sabe que o idoso tem alta complexidade, baixa complexidade, mas certas coisas que eu vou falar aqui com vocês não têm a pegada do palavreado que eles usam no dia a dia deles, tá? Por isso que eu vou corroborar o meu pedido. Se vocês não souberem de alguma palavra, coloca nos comentários. Olha, Dani, eu não entendi essa palavra, qual é o significado dela? A gente busca aqui no Google juntas. Eu quero que fique bastante didática, eu quero que você consiga conversar com os familiares, consiga conversar com médicos de igual para igual. Olha, eu fiquei sabendo de tal informação, queria saber se procede. Usar as palavras certas, porque isso te dá credibilidade, isso te dá confiança para quem está conversando com você, né? E eu quero que as cuidadoras subam para o patamar de profissionais de saúde, porque sabem do que estão falando, estudam o que estão falando, vivenciam no dia a dia o que estão falando, tá? Então, o presidente da SBGG, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do Rio, o doutor Ivan Abdala, ele deixou uma mensagem muito bacana que serve muito para todos nós cuidadores familiares e cuidadores profissionais, ok? Ele disse o seguinte, que existe a possibilidade de diminuir a perda da capacidade intrínseca e ambiental. Eu vou explicar tudo isso, calma, tá? Danilo, não sei o que é capacidade intrínseca, não sei o que é capacidade ambiental. Calma que a gente vai falar sobre isso. Mas ele disse logo de início, existe a possibilidade de diminuir a perda da capacidade intrínseca e ambiental, aumentando o suporte. Escreve isso bem grande aqui, gente. Escreve isso bem grande aqui, ó. Existe a possibilidade de diminuir a perda da capacidade intrínseca e ambiental, aumentando o suporte. O que cuidadores fazem? A gente vai lá na casa, no hospital, na ILPI, fazer o quê? Dar suporte a esse idoso. Quanto mais suporte esse idoso tem, mais a gente consegue diminuir a disparidade de toda a comorbidade, de toda a perda funcional, de toda a perda de autonomia e independência, a gente consegue equilibrar, ok?
Mas não é só o suporte das cuidadoras que faz isso, né, gente? É o suporte da família, é o suporte da equipe multi, é o suporte como um todo, o suporte social, o suporte, né, do sistema, né, de saúde como um todo. Então, a gente tem que entender como suporte essas várias vertentes, certo? A gente é uma ponta dessa vertente suporte. E aí, o que acontece? Como resultado, essa capacidade intrínseca, né, ele se resume à soma e... Deixa eu tentar explicar isso melhor, porque eu quero que vocês entendam. Capacidade intrínseca é o resultado da soma da interação das capacidades físicas e mentais desse indivíduo, dessa pessoa idosa e das suas interações com os fatores ambientais relevantes. Como, por exemplo, então você junta aí a capacidade intrínseca, a capacidade física e mental desse idoso, junto com o ambiente em que ele vive, tá? Que agrega nesse combo aí que eu tô falando de capacidade intrínseca? Locomoção, vitalidade, né? O que é vitalidade? A sensação de energia, a sensação de equilíbrio. Cognitivo, parte psicológica e parte sensorial. O que é sensorial? Visão, audição, olfato, paladar, tato, ok? Isso é o que faz a gente interagir com o ambiente. Vou repetir. Anota aí. Capacidade intrínseca da pessoa idosa é o resultado da soma da interação da capacidade física, mental, junto com a interação ambiental. Ok? Engloba locomoção, vitalidade, quer dizer energia e equilíbrio, cognitivo, psicológico, sensorial. Vou dar aqui uma figura. Vou mostrar para vocês aqui uma figura que eles colocaram lá, tá? Deixa eu aumentar aqui o meu zoom para que vocês enxerguem bem o que é capacidade intrínseca. Vamos lá. Conforme a SBGG, capacidade intrínseca é um termo utilizado na atualização do Código da Doença 11, não sei que código é esse, provavelmente possa ser que seja sarcopenia, mas eu não pesquisei. Que é como se o indivíduo fosse essa plantinha, tá? E aí, essa plantinha tem a capacidade funcional dela, que é resultado da capacidade intrínseca, que é tudo que ela traz desde a raiz até o florescimento dessa planta. E o ambiente é tudo que está em torno desse ser vivo, ok? Então, foi isso que eu falei, tá? É a soma da capacidade física, capacidade mental, junto com a capacidade ambiental. Então, o nosso suporte, a nossa ajuda preserva essa questão toda aqui, que é a capacidade intrínseca do idoso. Até aqui tudo bem? Eu vou precisar que você entenda esses termos para as próximas explicações. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Como é que tá aí as minhas explicações? Quero ver se vocês estão entendendo. Dani Souza, boa noite. Sidneia, boa noite. Cileuda, aniversariante. Vamos bater parabéns para Cileuda, que hoje é Cileuda, gerontóloga, mentora, faz aniversário. Parabéns, minha linda. Você merece toda a felicidade do mundo. Muito sucesso, muita paz, muito amor, saúde, dinheiro no bolso, tudo de bom para você nesse dia e por muitos e muitos anos. Meise Chaves, Dani Souza, já falei. Ana Lúcia tá dando feliz aniversário para Cileuda. Nem sei quantos anos a Cileuda tá fazendo, mas ela tem 25 anos de carreira, ela deve ter uns 60 escondidos ali naquela juventude, né? Porque só de carreira ela tem 25. Imagina quantos anos ela tem. Brincadeira, né? 60 não. Mas ela tem 25 anos de carreira, gente. Eu fico impressionada com Cileuda. Podemos continuar daqui?
Então, eu estava falando de suporte, né, da equipe multi para esse idoso que preserve e mantém essa capacidade intrínseca. Quanto antes a gente intervir nesse suporte da capacidade intrínseca, mais se consegue lidar com o quadro de sarcopenia, que é o que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, vou repetir, quanto mais a gente intervém no suporte, quanto mais cedo, quanto antes, a gente consegue lidar aí com a sarcopenia, né, com sucesso. E aí, o que acontece com pacientes sarcopênicos? Em sua maioria, os sarcopênicos são acometidos por volta, né, 60% das pessoas sarcopênicas têm por volta de 80 anos. Então, é um tipo de comorbidade que já dá no idoso, né, mais para frente. Um idoso já mais longevo. E o objetivo da palestra do Dr. Ivan, né, que é o presidente da SBGG Rio, era falar do impacto do envelhecimento na saúde, né? Quais são os determinantes de qualidade de vida, as realidades brasileiras e a promoção da qualidade de vida, tá? Então, tudo isso permeou todas as palestras de todos os profissionais. Vamos falar, então, o que é qualidade de vida segundo a SBGG. Né? Para vocês, o que é qualidade de vida? Como é que vocês querem envelhecer? O que será qualidade de vida para vocês num contexto amplo, num contexto multidisciplinar? Será que é ser feliz? Será que é estar com a família? Será que é envelhecer com saúde? Mas o que é saúde, né? Então, todas essas questões foram abordadas nessa primeira parte ali, nessa primeira palestra do Dr. Ivan. Então, segundo a SBGG, qualidade de vida significa autonomia, significa capacidade de sensação de prazer, porque você já viu o idoso que que a pessoa só está vivendo por viver, não está mais sentindo prazer em estar vivo? Isso existe, a gente vê muito, né? Principalmente devido às perdas, devido às comorbidades, às vezes o isolamento social, a solidão. Que mais, gente? Qualidade de vida também é capacidade de autorrealização e de contentamento consigo e com a vida. Então, vou repetir. Qualidade de vida para SBGG é autonomia, capacidade de sensação de prazer, autorrealização e contentamento, ok? E aí eles pegaram um estudo do Instituto ELSE, que é um instituto que eu já venho tendo contato desde 2018, eles têm os estudos de 2015, mas que são muito consistentes. Eu gosto muito desse instituto, ELSE Brasil, e eles publicaram sobre a percepção dos idosos sobre qualidade de vida. Então, não adianta entender qualidade de vida só pelo olhar da SBGG. A gente tem que entender qualidade de vida pelo olhar dos idosos, né? Então, foi isso que o Instituto ELSE fez e trouxe esse olhar para nós. E aí, essa pesquisa disse o seguinte: as mulheres envelhecem pior. Sim, qualidade de vida é sim uma questão de gênero, né? E a gente pode prever mais ou menos o porquê. Porque a gente tem jornada tripla, né? Porque a gente segura mais emocionalmente as coisas. Que mais que vocês diriam aí? Por que as mulheres envelhecem pior? Né? Será que por diversas gravidezes? O que vocês atribuiriam esse fato que o Instituto ELSE trouxe, né? Qualidade de vida aqui foi questionado por pessoas 80 a mais, ou seja, pessoas maiores de 80 anos. Foi falado sobre a questão socioeconômica, ou seja, os mais abastados são mais insatisfeitos. Sabe por quê? Porque quem tem mais grana é mais exigente, ok? Tanto com relação à saúde quanto com relação à qualidade de vida. Eu acho que quem tem mais grana também tem mais acesso à informação, né? E aí eles ficam sempre buscando aquele a mais, né? Então isso foi uma percepção aí que o Instituto ELSE trouxe. O que mais? Sim, a qualidade de vida estava relacionada também com a redução do núcleo familiar. Hoje nós temos famílias, né, muito menores. Às vezes é só o pai, a mãe e um filho,
né? Às vezes a pessoa mora sozinha. Antigamente eram aqueles núcleos familiares maiores, né? Muita gente, 3 gerações vivendo concomitantemente. Então tudo isso mudou. E isso muda a socialização. Essa parte é muito importante para a qualidade de vida e percepção de felicidade, né, para as pessoas idosas. Então a socialização se torna importante aqui na promoção de qualidade de vida. E eu acho que a gente tem que começar, a gente, que eu digo sociedade, governo, a promover encontro entre essas pessoas idosas, né? Para promover essa socialização. Seria muito interessante, até para diminuir aquela infelicidade por falta de intergeracionalidade. Danile, o que é intergeracionalidade? É a convivência, né, entre diversas gerações. Avô, neto, bisneto, tataravô, sei lá, todo mundo ali convivendo, mais jovens com mais velhos, não precisa ter grau de consanguinidade, mas esse convívio deveria ser um pouco melhor, com mais qualidade e um pouco mais de vezes, né, digamos assim. O que mais que foi falado? A dinapenia, o que é? Eu quero falar que a dinapenia ela aparece em pessoas com 80 a mais, tá? Em pessoas menos letradas e pessoas que habitam ali norte e nordeste, a incidência é maior. A dinapenia descreve a diminuição de força muscular. Essa dinapenia está relacionada à idade. E essa dinapenia também provoca redução da massa muscular. Tá, então vou repetir, dinapenia é a perda da força muscular não causada por doença neurológica ou por doença muscular, que normalmente está associada a adultos mais velhos, tá? Então só escrevam o seguinte, dinapenia é a perda de força muscular e não a perda de massa, só a perda de força. Essa dinapenia eu estou descrevendo porque ela meio que antecede o quadro sarcopênico. Tá? Então, quando falarem a palavra dinapenia, você já sabe. Ah, Danile me falou, dinapenia é a perda da força. A pessoa mais velha vai perdendo força, o que não significa dizer que ela está perdendo massa muscular, a famosa massa magra. Tá certo? Então, existe uma escada que vai acontecendo, né? Que a pessoa idosa vai subindo, que engloba o envelhecimento, que inclui doenças, limitações, dependência, ok? Então, o idoso, ele vai sofrendo tudo isso à medida que vai alcançando idades mais longevas. O que a gente tem que associar? Que eles associaram lá, tá? Eu não gosto de falar que envelhecimento está associado à doença, mas como no processo de envelhecimento há muitas perdas, então praticamente eu não tenho como afirmar que não tá, ok? Porque é natural que a pessoa perca massa, perca densidade óssea, perca neurônios. A gente vai perdendo, porque vai deixando de produzir muitos nutrientes, né? Vai tendo que suplementar. Isso tudo é natural da senescência. Então, o que eles quiseram associar? O envelhecimento a comorbidades que pode levar à perda funcional, levar à fragilidade, levar à polifarmácia, né? Que é uma coisa que eu temo muito, e, consequentemente, a iatrogenia, porque esse idoso ele vai sendo internado muitas vezes e, devido a essas complicações de internação, ele volta para casa, mas volta a ser internado. Tá? Devido a complicações dessas internações de repetição, ok? Pegaram aí a escada? Até aqui tudo bem? Envelhecimento, doença, comorbidade, polifarmácia e iatrogenia. Beleza? Até aqui tá dando para acompanhar? Gente, se tiver muito difícil, vocês me avisem, ok? O que isso lembra, gente? Das síndromes geriátricas, né? Eu fiz um post aí no Instagram sobre síndromes geriátricas, os 7 Is, antigamente eram 5, mas devido à complexidade, né, do envelhecer, devido à diversidade do envelhecer, esses 5 Is subiram para 7 Is.
Depois vocês dão uma olhada aí no meu Instagram, que eu fiz um carrossel bem interessante sobre as síndromes geriátricas. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui, ó. É esse post aqui. Ó, vou mostrar pra vocês onde tá. Olha cá, olha cá. Você conhece os 7 Is correspondentes às grandes síndromes geriátricas? Quem não conhece aí, levanta a mão. Faz um comentário. Eu não conheço. Olha lá, na minha época eram 5 Is. Vamos conhecer esses gigantes aí da geriatria juntas? Primeiro, insuficiência cognitiva. Os Is é porque tudo começa com I, ó. Insuficiência cognitiva, imobilidade, incontinências. Terceiro I, iatrogenia. Para quem não sabe, gente, iatrogenia são os danos causados por intervenções médicas, tá? Então, muito efeito de medicamento, essas coisas todas vão fazendo iatrogenia no idoso. Quinto I, instabilidade postural. Olha lá, risco de quedas e lesões. Sexto I, incapacidade comunicativa. Ok? Então, vai dificultando aí que os idosos sejam compreendidos. E sétimo I, insuficiência familiar, né? Devido à diminuição do núcleo familiar, como eu citei anteriormente, vai causando hipossuficiência familiar. E aí, você conhecia os gigantes da geriatria? Se não conhecia, dá uma curtida aqui nesse post, porque isso aqui, ó, interessa a todos nós. São das síndromes geriátricas que saem as principais comorbidades dos idosos, né? E a gente tem que saber de tudo isso. Por isso que tem que estudar, por isso que tia Dani senta a bunda na cadeira aqui, estuda, final de semana, de manhã, de noite, para poder passar o melhor para vocês. Essas síndromes geriátricas, elas são condições multifatoriais que envolvem interação entre estressores específicos e fatores de risco relacionados ao envelhecimento. O que resulta? Múltiplos danos em múltiplos sistemas, ok? Agora me fala uma coisa, envelhecer é fácil? Vocês estão achando? Estão gostando? Quem tá aí na casa do isenta, que tá pensando em planejar o envelhecimento, contratar os serviços de um gerontólogo, porque agora não vai bastar você ir no geriatra, não. Você vai ter que planejar o seu envelhecimento. E quem pode te ajudar com isso é um profissional gerontólogo, tá? Por isso que eu peço para vocês, meus amores, formem-se em gerontologia. Vocês gostam do processo de envelhecimento? Né? Quem sabe vocês não podem clinicar, dar consultas para quem quer começar aos 40, 30 aos 40, já envelhecer com qualidade de vida, planejando, vendo lá na frente como é que eu quero envelhecer. Mas o que eu preciso para envelhecer bem? Né? Tudo isso o gerontólogo sabe, ele saca sobre isso, tá? Posso continuar? Deixa eu ver quem entrou aí. Josilene, minha aluna linda. Estou estudando gerontologia. Isso aí, Josilene. Psico Estela, Tati Furtado, boa noite. Ó, a Ana Lúcia falou, eu não conheço as síndromes geriátricas, tem que estudar. Por isso que vocês estão aqui na live, né? Graças a Deus. Fiquem aqui comigo, que de alguma coisa que, né, se vocês não estiverem entendendo nada, alguma coisa vocês vão pescar. Beleza? Falando em síndromes geriátricas, o que fica relacionado então? A gente começa a compartilhar aí os fatores de risco como ingresso em idades mais longevas. Quais são esses fatores de risco para você chegar no 80, no 90, no 100, no 110, no 120, né? Você vai ter que lidar com impacto cognitivo, com impacto funcional e com impacto de mobilidade. Sim, meus amores, eu tomei um whey de chocolate, estou com a boca suja. Sim, meus amores, impacto de mobilidade.
E aí geram essas síndromes que eu falei: incontinência, queda, úlcera de pressão, delírio, declínio funcional, ok? Então, como consequência, leva à fragilidade, que pode vir dependência, pode vir desabilidades, institucionalização e morte. Eu não queria falar de morte hoje, mas o óbito é uma possibilidade bem grande, porque eles já estão no fim de vida, tá certo? Vamos conversar sobre fragilidade? Você sabia que fragilidade tem 9 níveis? Tem uma escala de fragilidade. E eu quero compartilhar essa escala com vocês. Vocês estão prontas? Ó, Ana Lúcia Freitas está falando: psicóloga Estela é excelente. Oi, psicóloga Estela, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Aqui é um perfil de mulheres que cuidam, né? A gente cuida de todo mundo mesmo, né? Então você tá no lugar certo. A escala clínica de fragilidade, muitas de vocês não têm conhecimento porque a gente não dá isso no curso de cuidador. Mas seria bom a gente falar um pouco aqui, tá? Tem o muito ativo, o ativo regular. Tem o vulnerável, o levemente frágil, o moderadamente frágil, o muito frágil, o severamente frágil e o doente terminal. Tá certo, então? Vejam aí se os assistidos de vocês se identificam com essa escala, tá? O muito ativo é aquele que tá na academia, que corre, né, que não tem nenhum problema, ele normalmente se exercita regularmente e é muito ativo para a sua idade, ok? O ativo, ele não tem sintoma de nenhuma doença, tá? Ele tá ativo também, mas numa categoria menor que o muito ativo. Certo? Aqui já começa a decair, ó. Regular, pessoas com problemas de saúde, bem controlados, mas não se exercitam regularmente e além da caminhada de rotina. Deixa eu falar uma coisa sobre caminhada. Só caminhada não vai te levar ao envelhecimento ativo, tá? Se você faz sua caminhada, beleza, mas precisa colocar exercício resistido, exercício de força, combinado com exercício de equilíbrio, com exercício de flexibilidade. Você precisa combinar essas coisas, não dá para ficar só na caminhadinha, só na corridinha, só no cardio. Isso foi uma coisa que foi muito falada no congresso, tá? Então preste atenção aí, no seu envelhecimento também e no envelhecimento dos seus assistidos. Fragilidade vulnerável, a escala vulnerável, apesar de não depender dos outros para ajuda diária, frequentemente os sintomas imitam as atividades. Eu tô ruim para ler. Uma queixa comum é sentir-se mais lento e ou mais cansado ao longo do dia. Aí você vê que é um senhor, um senhor ou uma senhora que já tá com apoio aqui, né? Diferente desse. Aí começa aqui a escala mais séria. Levemente frágil. São pessoas frequentemente que apresentam lentidão. Evidente precisam de ajuda para atividades instrumentais da vida diária. Como, por exemplo, finanças, transporte, trabalho doméstico, né? Trabalho doméstico pesado, medicação. Aqui a pessoa já precisa do cuidador, sem dúvida, né, gente? Aqui também. Moderadamente frágil, pessoas que precisam de ajuda em todas as atividades externas e de manutenção da casa. Precisam também de ajuda no banho e apoio para se vestirem. Aqui, com certeza, aqui, ó, já tem alguém com ele. Aqui também. E aqui também. Aqui, sem dúvida. Ó, muito frágil, completamente dependente para cuidados pessoais. Severamente frágil, completamente dependente, aproximando-se do fim de vida. E doente terminal, aproxima-se do fim da vida. Essa categoria aqui se aplica a pessoas com expectativa de vida menor do que 5 meses. Então, meus amores, ó, nada disso falam pra gente. Simplesmente dão o paciente, entregam o paciente sobre nossa responsabilidade. E às vezes a gente só vai ver o grau de fragilidade ali no dia a dia, né? Principalmente pacientes com demência,
né? A gente pega muito essa escala aí, vê com evidências mesmo pacientes comprometidos cognitivamente. Tá bom, Danile, mas como é que eles sabem? Como é que eles sabem, né? A escala, como é que eles conseguem classificar? Existe um teste clínico para tudo isso. Então, eles pegam 5 variáveis que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, força de preensão palmar reduzida. Eles têm um aparelho que a pessoa fica assim, aperta, aí a pessoa aperta e sente a preensão palmar reduzida. Perda de peso não intencional, velocidade de marcha reduzida, exaustão autorreferida, ou seja, a própria pessoa reclama de exaustão, e baixa atividade física. Então, clinicamente, dá sim para você colocar esse idoso numa escala devido a testes. E essas são as 5 variáveis que eles mais analisam, tá? Essa avaliação clínica, ela é feita, né, dentro do domínio ali do atendimento hospitalar ou de consulta médica, e ela é completa dentro do atendimento desses idosos, tá? E aí, o que eles analisam? O domínio físico, primeiramente, tá? Dor, desconforto, falta de energia, fadiga, a qualidade do sono, a qualidade do repouso, a mobilidade, a atividade da vida cotidiana, dependência de medicação, de tratamento, capacidade de trabalho, tá? No domínio psicológico, o que eles veem, né? O que eles analisam clinicamente? Se esse idoso tem sentimentos positivos, se ele pensa, tem capacidade de aprender, de memorizar, de se concentrar, como é que está a autoestima dessa pessoa idosa, a imagem corporal, a aparência, né? Tudo isso o médico consegue analisar clinicamente. Como é que está os sentimentos negativos dessa pessoa idosa, né? Como é que tá a espiritualidade, a crença pessoal, né? O exercício da fé, da religião, tudo isso também conta para poder fazer uma avaliação clínica mais completa. E aí também vem o domínio das relações sociais, que é muito importante, socialização, relações pessoais, suporte, apoio social, até atividade sexual. A pessoa contabiliza aí nesse domínio das relações sociais e domínio do meio ambiente, ou seja, segurança física, proteção, ambiente no lar, como é que tá essa casa, né? Como é que tá esse meio ambiente dentro de casa, recursos financeiros, cuidados de saúde, sociais, disponibilidade, né, das pessoas, qualidade de atendimento, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, fazer cursos, participação em oportunidades de lazer como passeio, entretenimento, recreação, ambiente físico, ou seja, quanto está a poluição desse lugar, o ruído, o trânsito, o clima, o transporte. Então, tudo isso, meus amores, olha como é que é complexo a gente avaliar um idoso, né? Não é só bater o olho e falar, esse idoso está assim, esse idoso está assado. Os médicos, eles têm muito receio de ficar taxando, rotulando, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe num primeiro momento avaliar. Então, quando eu peço para vocês, gente, aprendam a fazer uma avaliação gerontológica, é disso que eu tô falando. É a gente analisar esses diversos domínios, é a gente analisar esses diversos fatores, é a gente saber da boca do idoso, se ele for um idoso ainda lúcido, orientado, o que está acontecendo pela visão dele, e não só pela visão médica ou do familiar, tá? Então, isso é muito importante. Que mais que falaram lá no simpósio que eu achei bem interessante? Ficou muito claro que a recomendação de atividade física também permeou todo o simpósio. Foi muito bacana saber que está todo mundo incentivando a questão da atividade física. Por quê? Temos que fazer atividade física resistida para ter um melhor envelhecimento, para prevenir não só a sarcopenia, mas outras doenças também, né? Então, qual foi o mínimo, tá? Atividade física mínima recomendada pela SBGG? Pelo menos aí 175 minutos de atividade física moderada,
né, espalhado aí numa semana, por semana, tá? Ou 75 minutos de atividade vigorosa, né, pesada, aquela atividade mais, que essa atividade resistida seja mais intensa. Importante dizer que em termos de suporte tem que se ter um equilíbrio aí entre alimentação, sono, prazer, contato social, manejo do estresse, estímulo cognitivo e exercício físico. Vamos para a parte das cuidadoras. Olha a responsabilidade que as cuidadoras têm que ter nesse sentido de incentivar. Olha quantos pilares quem dá o suporte precisa se atentar e ficar de olho. Danilo, eu tenho que saber de tudo isso? Não, você não tem que saber de tudo isso, né? Porque tem outras pessoas da equipe para poder também te apoiar, te ajudar nesse processo de atendimento. Mas a gente, como eu sinto que as cuidadoras, elas têm que se tornar coaches de saúde. Coach mesmo, uma personal trainer, digamos assim, de saúde, no sentido desse incentivo de qualidade de vida, bem-estar, de preservação, de manutenção e preservação de autonomia, independência, né, felicidade, alegria, socialização. Então, veja lá, eu tenho que incentivar esse idoso a comer bem, a ter uma boa noite de sono, a sentir prazer nas atividades de vida diária, a socializar. Eu preciso entender se esse idoso, né, tá equilibrado no manejo do estresse, se esse idoso recebe estímulo cognitivo, se ele não receber, eu vou proporcionar. E incentivar ele a tomar um sol, fazer exercício, não só a caminhada, tá? A caminhada vai cuidar muito bem do coraçãozinho do seu idoso, mas não vai tratar essa condição que a gente viu na palestra lá da dinapenia, da sarcopenia, de uma possível caquexia, de uma desnutrição. Combinado? Até aqui tudo bem? Falei muito grego? Falei muito inglês? Sim ou não? E tem muita coisa ainda. Muita coisa para falar. Essa foi só a primeira palestra, foi só o que o doutor Ivan Abdala falou, as coisas principais que eu pesquei para poder compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver os comentários. Tá todo mundo por aí? Aperta o coraçãozinho para eu saber que vocês estão acordadas ainda. São 8h42. 20h42. Eu vou para as considerações finais do Dr. Ivan Abdala, vice-presidente da SBGG Rio. Adorei conhecer os profissionais, gente, profissionais maravilhosos no simpósio. Gente, simpósio de graça. Eu fiquei tão triste que não tinha cuidador lá e eu querendo encontrar todo mundo, querendo abraçar todo mundo. Era o primeiro evento presencial que eu estava indo depois da pandemia. E a minha expectativa de encontrar vocês foi tão grande e eu fui decepcionada. Graças a Deus o Jean foi, né, para representar vocês. Fiz amizade lá, fui reconhecida. Eu te sigo no Instagram, você não é a Danile Dolliver. Eu falei, sim, sou. Eu não tô acostumada com essas coisas, eu nunca pensei ser reconhecida na rua. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Subiu um coraçãozinho aí. Subindo o coraçãozinho. Isso aí, gente. Conteúdo bom, a gente paga com engajamento, tá? Danilo, é gratuito? É gratuito. Mas para você que tá aqui aproveitando, aperta o coraçãozinho pro Instagram entregar mais, tá? Falar nisso. Vocês estão inscritas na jornada do Cuidador 360? O link tá na minha bio. Se você é cuidadora e quer se atualizar, esse lançamento é para você. Se você está pensando em se tornar cuidadora, esse lançamento é para você. Se você quer ter uma carreira promissora, de demanda nacional, com ganhos, né, muito bons, muito justos, né, quer aí aumentar sua renda ou fazer dela uma renda principal, esse lançamento é para você. Quais foram as considerações finais do doutor Abdala, do doutor Ivan, que ele é médico, né, e
Eu tô seguindo o perfil dele para saber o que tá acontecendo nesse universo aí do envelhecimento. Ele falou o seguinte, gente, envelhecimento com qualidade de vida é o objetivo final da geriatria e da gerontologia. Olha aí que beleza. Por que você, cuidadora, não faz gerontologia? Mulher que cuida, presta atenção. Outra coisa que ele falou, funcionalidade e autonomia são as peças-chaves. Manter esse idoso funcional e manter esse idoso autônomo. O que é autônomo, gente? É capacidade de tomada de decisão. É diferente de ser independente, né? Ser independente é você não depender de ninguém para ir e vir, enfim. Agora, a autonomia é a capacidade decisória de uma criatura. Ela precisa estar bem de cabeça para tomar boas decisões. Ele falou também que em diferentes cenários temos diferentes desafios. Certo? Então, o Brasil ele é amplo em extensão territorial. O que acaba acontecendo no Brasil? Quem tem sarcopenia no sul é tratado diferente de quem tem sarcopenia no norte e nordeste. A incidência da doença é diferente para quem está no centro-oeste, para quem está no norte ou para quem está no sudeste. Por quê? Brancos são atendidos de um jeito, negros são atendidos de outro jeito, população LGBTQI+, é atendido de outro jeito. Então a gente tem que entender também esses diferentes cenários e diferentes desafios. E por último, a promoção da saúde, que é igual à preservação da capacidade intrínseca. Lembra que eu falei no começo da live o que é capacidade intrínseca? Quem pescou aí o significado que eu mostrei até a figura, sabe que se preservar a capacidade intrínseca desse idoso vai estar promovendo a saúde dele. Fechamos a primeira palestra? Vou para a segunda palestra do dia, que foi com o doutor médico e nutrólogo Ricardo Rosenvelt. O Ricardo Rosenvelt, ele trabalha na Casa de Saúde São José, que é um lugar muito conhecido aqui no Rio. E aí, gente, ele palestrou sobre a fisiologia e o diagnóstico da sarcopenia. Agora fica difícil, porque falar de diagnóstico, doença, sarcopenia, alguma de vocês já ouviu falar de sarcopenia? Sabe o que é? Quem aí que tá me ouvindo já ouviu falar de sarcopenia? Josilene está perguntando por que é 360? Vou te responder já, Josi. Jornada Cuidador 360. Quando você dá uma volta inteira, né? Aqui tem um círculo. Se você vai daqui até aqui 90 graus, daqui até aqui 180, daqui até aqui 270, daqui até aqui 360. A gente quis falar Jornada Cuidador 360 para ter essa visão ampla sobre o que é ser cuidador, uma volta inteira no círculo. É uma visão ampla e uma visão assim, com tudo que você precisa saber para se tornar um bom cuidador, entende? Esse foi o porquê. Mas depois lá no direct eu te explico melhor. Nada, querida. Quem já tinha ouvido falar de sarcopenia? A gente vai falar de fisiologia e diagnóstico agora. Vocês já tinham ouvido falar de sarcopenia? Porque eu ouço falar assim bem distante, né? Então essa palestra foi muito legal para eu me inteirar melhor sobre esse tema. E o doutor Ricardo, ele começou a conversa com a seguinte frase. Ele falou, se os jovens soubessem, se os velhos pudessem. Foi assim que ele começou, eu achei tão interessante. Se os jovens soubessem, e os velhos pudessem. O que isso quer dizer, né? Que a gente não aproveita. A gente, quando é jovem, a gente não sabe de nada, os velhos sabem de tudo. E quando a gente é velho, a gente sabe de mais e pode de menos devido a essas perdas de capacidade funcional. E ele diz também que a prevalência da sarcopenia é em idosos de baixa renda, com baixa alimentação, ou seja, se você tem pouco recurso financeiro e não tem acesso aí
a uma alimentação completa, né, a uma suplementação bacana, você com certeza é um forte candidato para desenvolver sarcopenia. Então ele diz que a prevalência dessa doença é em idosos de baixa renda com baixa alimentação. Outra coisa que ele falou, gente, sarcopenia é diferente de baixa massa muscular. Ok? Anota aí, sarcopenia é diferente de baixa massa muscular. Porque quem tem baixa massa muscular pode ter a função da massa preservada, o que na sarcopenia não acontece, tá? Então, sarcopenia é diferente de baixa massa muscular. Porque na baixa massa muscular você pode ter sim a função do músculo preservada. Anota aí, sarcopenia, ela pode ser crônica, aguda ou combinada, da crônica com a aguda, entendeu? Isso fica difícil até para os médicos, né? Mas o que é a sarcopenia? É uma palavra de origem grega que significa perda de carne. Anota isso. Sarcopenia quer dizer perda de carne. Palavra grega que significa perda de carne. Ela foi reconhecida aí como doença pela OMS, Organização Mundial de Saúde, está inscrita no CID 10M62.84 desde 2016. Então trata-se de uma condição definida pela perda de massa e função do músculo esquelético, ou seja, na sarcopenia tem perda de massa e de função desse músculo. Massa magra quer dizer músculo. Quando eu falar que massa muscular ou massa magra é a mesma coisa, ok? Sarcopenia do tipo crônica pode ser causada por câncer, obesidade, DPOC, que significa doença pulmonar obstrutiva crônica. A combinada, que pode ser crônica e aguda, é uma junção aí, né? Pode ser uma combinação de múltiplas comorbidades. E a aguda pode ser causada por internação prolongada em UTI e cirurgias. Até aqui tudo bem? Conseguimos entender bem a definição de sarcopenia? Gente, tem também uma sarcopenia que é relacionada aí a medicamentos. Quem toma muito estatina, quem toma muito glicocorticoide, quem toma remédio para diabetes, quem toma muito bloqueador androgênico, cloroquina, e tem uma lista de remédios que podem causar a sarcopenia por remédio. Tá tudo bem? Tô explicando bem? Ai, que bom. Olha, eu fiquei o final de semana todo aqui. Falei, gente, como é que eu vou tornar esse material mais didático para esse povo, meu pai amado? Mas acho que eu consegui traduzir bem. Quais são as situações que levam à sarcopenia? Vamos lá. Lembra da anorexia? As pessoas anoréxicas, né? Que acabam tendo uma baixa ingesta de proteína, acabam absorvendo muito mal os nutrientes, que acontece também nessas pessoas anoréxicas, fatores psicossociais, dispepsia, que é uma sensação de desconforto ali na parte superior do abdômen, e muitas vezes essa dispepsia é recorrente. A dispepsia pode ser descrita aí como uma indigestão, gases, queimação, saciedade precoce, sensação de que está enfastiada, né? Sensação de corrosão interna, queimação. A anorexia também está relacionada a disfagia e aumento do gasto energético. Ou seja, a situação da anorexia, que leva àquela magreza profunda, ela pode levar à sarcopenia, tá? Então, essa pessoa vai perdendo massa muscular e essa massa muscular vai perdendo a função dela, ok? Outras situações que podem levar à sarcopenia é a inflamação. Como assim, Danile? Inflamação. Falam muito do estresse oxidativo, acidose, fatores derivados do fumar e a inflamação das citocinas, que são as proteínas do sistema imune nosso, ok? Então, muito cuidado aí se você tá com o corpo inflamado. O envelhecimento, né? O envelhecimento está relacionado com sarcopenia por conta de disfunção mitocondrial, que é uma célula
né? Mitocôndria é uma organela dentro das nossas células responsável pela respiração e pela produção de energia, ok? No envelhecimento não tem só disfunção mitocondrial, mas também tem mutação do DNA, tem capacidade reduzida da acetilcolina, que é um neurotransmissor, e dos hormônios sexuais, que são muito importantes para a gente envelhecer bem. Tem o fator endócrino, que também leva à sarcopenia. Então, o endócrino é aquela parte das glândulas, né, da produção de substâncias importantes para o corpo. E esse fator endócrino tem a ver com glicocorticoides, vitamina D, hormônio do crescimento, hormônio semelhante à insulina tipo 1, que mais? Proteínas, diminuição dos níveis de glicose no sangue, redução de nível de gordura corporal, alteração na oxidação lipídica, aumento de síntese de proteína, tireoide, resistência insulínica. Então, o fator endócrino aí, meus amores, pode levar você a um quadro sarcopênico. Você, o seu idoso, né? Não precisa ser você. A neurodegeneração também leva à sarcopenia. É uma situação que pode te levar à sarcopenia, né? Tanto a neurodegeneração vascular, né? Vasos, perda de neurônios e dementização, que é aí o aparecimento de demências. E inatividade, né, gente? Você tá lá na cirurgia, ficou parado, tá hospitalizado, tá em inatividade, ou seja, tá em repouso no leito ou tá imóvel, também pode te levar a quadros sarcopênicos, ok? Até aqui tudo bem? Então eu falei de algumas situações que podem levar à sarcopenia: anorexia, inflamação, envelhecimento, fator endócrino, neurodegeneração e inatividade. Falei muito difícil? Porque era médico falando também, né, gente? Falando de fisiologia. Então, quando você tá num evento como esse, a tua cabeça às vezes dá uma bugada, né? E a gente tem que ir devagar, porque o conhecimento ele é feito em partes. Eu me lembro que quando eu não conseguia entender uma coisa, eu começava a me dar sono, eu começava a bocejar, eu tinha que tomar um café. Por quê? Porque a gente faz muita força quando tá aprendendo algo novo. Então, senta a bunda na cadeira aí, ó, se mexe, bebe uma água, se você não estiver entendendo muito bem, mas calma, vai ficar gravado, você vai poder assistir tudo de novo. Cadê os coraçõezinhos aqui que eu não tô vendo mais engajamento? Cadê? Pra eu continuar, porque aí eu fico feliz e aí continuo com o conteúdo. Bebe água aí, rebola na cadeira e simbora. É isso aí, vamos acordar. 8h57, falta muita coisa ainda. O que esse médico, Dr. Rosenfeld, falou também? Ele falou dos efeitos da doença, ele falou da agressão nessa massa muscular. Então, doença e agressão na massa muscular geram risco de desnutrição. Ou seja, sarcopenia gera risco de desnutrição. Por isso que falaram da terapia nutricional voltada para pacientes sarcopênicos, tá? O risco de desnutrição gera uma resistência anabólica. O que é isso? É uma resposta abaixo da ótima para um estímulo anabólico, por exemplo. Um estímulo anabólico é um exercício de musculação, por exemplo. Ou um estímulo de alimentação, por exemplo, tá? Que mais que gera? Gera estresse oxidativo, ou seja, envelhecimento de células, efeito de ferrugem, efeito de envelhecer. Atividade física reduzida, tá? Então, risco de desnutrição gera atividade física reduzida. Que mais que gera? Sinalização de inflamação, desregulação metabólica. Então, tudo isso vai gerando uma coisa em cadeia, né? Uns efeitos em cadeia, tipo efeito dominó, né? Você derruba um e vai derrubando outros. Tudo isso gera uma diminuição de síntese proteica, de miogênese, que é o processo de formação do tecido muscular. Isso tudo vai ficando alterado, vai aumentando a degradação proteica, ou seja, a proteína é o que forma o músculo. Se começa a degradar, tá? E aí vai gerando atrofia dessa massa muscular e atrofia metabólica. O que é atrofia? Para de funcionar. Perde a função.
Então, isso vai gerando menos força e menos contração muscular, tá? Esses são os efeitos dessa doença, da sarcopenia. E é assim que ela vai agredindo a massa muscular. Então, em idosos, tem mais atrofia das fibras tipo 2, ou seja, tem fibra tipo 1, fibra tipo 2. São 3 tipos de fibra musculares, na verdade. A sarcopenia acomete mais as fibras do tipo 2, tá? Isso foi falado lá no simpósio. Tá bom, Danilo, e quais são as consequências, então, da sarcopenia, que é essa doença crônica aliada, conectada ao envelhecimento? Quando vocês escutarem falar em sarcopenia, com certeza está conectado ao envelhecer. E, principalmente, acomete idosos com 80 mais, tá? Em sua maior parte, 80 mais. O que é sarcopenia mesmo? Né? Sendo perda e disfunção muscular e esquelética, provoca dinapenia, que eu falei lá no início da aula. Lembra da dinapenia, de diminuição da força muscular relacionada à idade? Fadiga, né? Quais são as consequências mais? Incapacidade, queda, osteoporose, fratura, dislipidemia, ou seja, os lipídios, o colesterol vai ficando alterado, né? Vai subindo. A dislipidemia faz o colesterol subir. Síndrome metabólica. E essas são complicações que levam à mortalidade. Então, quando seu idoso tiver... Do nada ele cai, do nada ele perde a força, ele já não consegue mais sentar, levantar, né? Com aquela agilidade que antigamente ele tinha, vai pesquisar, vai futucar isso. Só sai do médico quando você tiver certeza do que ele tem. Se ele não precisa suplementar, se ele só está desnutrido, o que ele tem. Ok, meus amores? Prometam para mim isso. Por quê? Porque pode tá entrando num quadro sarcopênico e quanto antes a gente tiver esse diagnóstico, mais a gente vai poder ajudar esse idoso. Que eles estão apostando no tratamento, né? Eles estão apostando em alimentos para mitocôndria. Lembra que eu falei que a mitocôndria é uma organela dentro da célula de cada um de nós, responsável pela respiração celular e pela produção de energia? Pois é, meus amores, eles estão apostando em alimentos que potencializam essa organela celular chamada mitocôndria. Então, para a função mitocondrial, o que é importante a gente suplementar esse idoso, né? Muita vitamina B, muita vitamina C. O alfa-tocoferol, que é uma outra vitamina, se eu não me engano, é a vitamina que tem que tem na cenoura. Deixa eu pesquisar aqui. Vitamina B, vitamina C, alfa-tocoferol. Em vez de botar o nome da vitamina, gente. É a vitamina E, tá? Lembrei, vitamina E. Lembrei não, perguntei aqui pro Google. Então, precisa suplementar vitamina B, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, coenzima Q10, cafeína, melatonina, carnitina, que é um pré-treino que essa galera usa aí para dar mais energia, nitrato, ácido lipóico. Nossa, ácido lipóico tá super na modinha, tá? Para os idosos suplementarem. Taurina, que dá muita energia. Resveratrol. Gente, resveratrol é uma substância que tem no vinho. Lembra que as pessoas ficavam falando, gente, toma uma tacinha de vinho toda noite, 100 ml e tudo mais? Por conta do resveratrol, né, que é um fator até anti-envelhecimento, ok? Ó, a cuidadora Josi botou proteína, é isso aí, mas o que forma a proteína, Josi? É isso que a gente tem que dar nutrientes para a formação da proteína. Mas lá pra frente a gente vai falar dessa proteína aí que você tá dizendo, né? Ou seja, muitas nutricionistas acabam fazendo aporte calórico com o Nutrem, né? Tem muita gente que conhece o Nutrem e esse Nutrem dá um super suporte nutricional para quem tem sarcopenia, mas a gente vai falar da terapia nutricional mais para frente, tá? Não percam a próxima live, vai ser na sexta-feira às 20 horas. Que mais? Para o ciclo de Krebs, que é uma etapa da respiração celular que ocorre dentro dessa mitocôndria, mais precisamente na matriz mitocondrial, que fica ali bem no meio dessa organela celular,
Suplementar vitamina B1, B5, ácido lipóico e zinco. Para a cadeia de transporte de elétron, que também vai auxiliar nessa respiração celular, vitamina B1, selênio, alfa-tocoferol, que é a vitamina E, coenzima Q10, cafeína e melatonina. Gente, vocês pensam que melatonina é para dormir, né? Melatonina não é para dormir, não. Ela induz o sono, mas ela não faz dormir, tá? Ela não é sonífero, ok? E ela também faz outras funções no corpo. Para beta-oxidação de lipídios, ou seja, para quem tem dislipidemia, a carnitina, que dá energia para você ter gasto calórico. Para biogênese, que é para a formação de mais células através de uma já existente, ou seja, para formar mais mitocôndrias, o resveratrol e o selênio. E agora eu quero mostrar idosos que estão em insegurança alimentar, que não suplementam nada disso, que estão passando uma dificuldade danada e que possivelmente estão desamparados em insuficiência familiar, em insuficiência social, em insuficiência de atendimento de saúde, tá? Então, quando vocês verem um idoso assim, com certeza ele está com risco nutricional, ele está com risco de sarcopenia. Isso, Josi, forma o músculo. A proteína forma o músculo, mas a gente precisa sintetizar para formar a proteína. O que sintetiza? Os aminoácidos. A gente tem dentro do nosso corpo pelo menos aí 21 tipos de aminoácidos, tá? E esses aminoácidos vão formando e sintetizando a cadeia de proteína. Então, alguns nutrientes possibilitam a formação, a produção, né, a produção desses aminoácidos para formar a proteína, para que essa proteína forme o músculo, né? Por isso que tem muita gente que suplementa whey protein, porque dá muitos aminoácidos que formam a proteína. Olha lá, gente, idosos em insegurança alimentar. Então, o aspecto dessa senhora é uma senhora que está insegura, né? Ela não tem todo dia o aporte calórico necessário, os nutrientes necessários para a formação de um corpo saudável. Esse idoso aqui também, ó, você vê pela estrutura do esqueleto aqui, praticamente, né, eu poderia dizer que ele está em caquexia. Mas eu não sou médica, eu não sei, eu tô assim só, né, confabulando. Então, assim, eu tenho certeza que os idosos que vocês atendem, espero que não estejam nessa condição. Se vocês acharem que estão, peçam para os familiares levarem ele num nutrólogo, num geriatra e a equipe multidisciplinar ajudar esse idoso. Agora eu trago para vocês o contrário, que são idosos que estão com alimentação segura, ou seja, que estão com um aporte calórico em dia, né? Idosos mais cheinhos, idosos felizes, caminhando pela rua. Então, aqui você vê totalmente diferente, até pelo olhar, né? Que a diferença de idoso que tem uma segurança alimentar e a diferença entre idoso que não tem a segurança alimentar. Então, o diagnóstico clínico da sarcopenia, ele é feito através de exames, né? Não é só feito através do olhar, não é só feito através de uma entrevista. Ele precisa, então, o médico precisa fazer alguns exames, principalmente a antropometria, a análise por biopedância, tá? Isso é bom de você saber, porque você vai entender por que o médico não pediu a biopedância. Por que o médico não pediu a tomografia computadorizada? Por que o médico não pediu o DEXA, que é o mais famoso e o mais caro, o mais inacessível de todos, né? Que é um sistema de análise que faz inspeção transversa do corpo inteiro, da cabeça aos pés. Para quê, Danile? Para quantificar a massa magra, para quantificar a massa muscular, para quantificar a massa óssea, a massa gorda, o percentual de gordura, o percentual de massa muscular e a medida de gordura visceral. Então, eles pedem tudo isso: antropometria, análise por biopedância, a tomografia computadorizada, o DEXA e também o raio-x duplo. Tá? Quem não tem plano de saúde, infelizmente, fica descoberto aí, né?
Existe também um exame chamado dinamometria. Dinamometria avalia a força muscular da pessoa, então avalia o desempenho físico. Também tem outro exame chamado... É um exame que eles falam em inglês, né, para avaliar a velocidade aí da marcha, a performance física, é o Time Up and Go, que é a pessoa coloca o idoso, não, o médico coloca o idoso ali na cadeira, sentado, e aí pede para ele levantar e dar os primeiros passos. Então, tudo isso é avaliado clinicamente. Esse doutor que deu essa palestra, o Rosenfeld, ele disponibilizou os componentes sugeridos para a criação de uma nova triagem, tá? E essa triagem, para fazer o diagnóstico e para poder cuidar desse idoso melhor, auxiliar esse idoso melhor, precisaria ter a quantificação da perda de peso, né? Por isso que precisa desses exames todos, que infelizmente quem está pelo SUS fica descoberto, a medição do IMC, que é o índice de massa muscular, a avaliação do apetite desse idoso, a ingesta alimentar desse idoso, a diminuição da ingesta alimentar. Não tem esses idosos que vão parando de comer aos poucos, vão comendo cada vez menos? Isso tudo é quantificado. O estado de saúde, né? Se existe alguma prevalência de doença crônica já pré-existente. A idade desse idoso, se esse idoso é maior que 60, com mais probabilidade de sarcopenia. A avaliação de massa muscular e da função, como a gente disse anteriormente. E a medição do desarranjo metabólico, mais exame de proteína C reativa, né? Então, gente, entenda, para cuidar da saúde é muito investimento. Não é todo mundo... E a gente estava num lugar que era dentro de um dos melhores hospitais aqui do Rio, que é a Rede DOR, né? Então, eu estava dentro do Copa DOR com os melhores médicos que atendem não só na rede particular, mas também atendem no SUS, falando de tudo isso. Eu fiquei assim, a gente não tem acesso a nada disso. Então, quantos idosos aí de baixa renda estão sarcopênicos sem diagnóstico, né? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas quantos aí não tem como comprar os suplementos, né? Nem que seja um Nutren, nem que seja um Whey Protein, nem que seja uma creatina. Já pararam para pensar nisso? Porque são muitas as complicações da perda de massa magra, né? Eu queria até falar isso aqui com vocês. Até aqui, tudo bem? 9 e 12, tá dando para compreender bacana? Deu para entender, a Josi entendeu bem o que faz o músculo, o que faz massa magra. Tô achando que Josi tá tomando Whey Protein. Hein, Josi? Tu tá com cara de quem tá ficando rata de academia, que tá formando a poupança muscular já para envelhecimento saudável. É isso aí, tem que fazer a poupança de massa magra aí para quando tu envelhecer. Ana Lúcia tá falando que tá dando para entender, que bom. Show de bola. Pagou com coraçãozinho, dá para continuar o conteúdo, não dá? Anota tudo no caderninho, hein? Quais são as complicações, então, da perda de massa magra? Vamos lá. A gente falou da atrofia, lembra? A Josi falou, não, Dani, era por causa da minha paciente que tinha Alzheimer. E eu percebi a perda muscular dela e ela fez suplementação. Muito bem, Josi, eu também tive muitos pacientes com Alzheimer. E o que acontece nas demências? E aqui, demência, a gente falou que era uma situação que leva à sarcopenia. Os demenciados em fase avançada da doença, moderada avançada, eles ficam muito tempo, com aquela situação de imobilidade, né? Eles ficam mais sentados, mais deitados e não tem aquela pegada da vida mais. Então, com certeza, a imobilidade, né, devido à demência, vai levando a perda de massa muscular, mas não a perda de função. Então, quanto mais a gente nutrir esse idoso, mais a gente pode incentivar e estimular a função desse músculo voltar.
né? O mais difícil em paciente demenciado é esse incentivo, essa estimulação que tem que ser constante, tem que ser diária, a gente tem que incentivar e forçar a pessoa, vamos no banheiro, vamos fazer uma caminhada, porque a pessoa já não, né, não tem mais estímulo para a vida. Então, com certeza tem que suplementação, tem que fazer. Porque vai atrofiando, ó. Quais as complicações da perda de massa magra? Vou falar agora. Em situações de demenciados é importante a gente saber isso. A atrofia muscular, né, que é muito danoso à saúde e pode alterar a vida, né? Se a perda de massa magra compreende 10% de toda a massa, já compromete a imunidade. Já aumenta o risco de infecção. 10%. E quando a pessoa fica deitada, imóvel, em situação de internação, cirurgia, ela perde isso muito rápido. Ela perde 5% a 6% diariamente, tá? Se a perda de massa magra compreender 20% do total da massa desse assistido, desse idoso, desse paciente, já compromete na cura de feridas, na cicatrização, aumenta a fraqueza muscular e aumenta mais ainda o risco de infecções. Se a perda de massa magra compreender 30%, já rola aí uma dificuldade para sentar, úlceras por pressão, as famosas escaras, mas a gente não pode mais falar escara, tá, gente? É proibido. Agora é úlcera de pressão, ok? Aumenta a probabilidade desse idoso desenvolver infecções como pneumonia e incapacidade de se curar, ok? E se a perda de massa magra compreender 40% ou mais, já apresenta risco de morte, principalmente por pneumonia. Olha que complicação, né? Não podemos deixar chegar na sarcopenia braba, né? Nem na aguda, nem na crônica, nem na mista. Importante a gente saber dessas coisas, né? Muita coisa a gente não dá no curso de cuidador, por isso que a gente tem que ficar fazendo um monte de especialização. Agora, eu queria entrar na fase com vocês que eu achei interessantíssima nessa palestra do Dr. Rosenfeld. Ele me fez compreender a diferença entre sarcopenia, desnutrição e caquexia. Eu até citei nos stories o exemplo do tio Paulo, que era aquele que entrou em óbito dentro estava em óbito dentro da agência bancária, junto com a cuidadora familiar dele, que era sobrinha, né? Inclusive, esse caso está se desenrolando ainda. Ela foi entrevistada pelo Fantástico. Ela disse que não sabia que esse idoso tinha entrado em óbito. Enfim, falaram que esse idoso ele estava em estado caquético, ou seja, ele apresentava caquexia, né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma pessoa desnutrida, o que é uma pessoa caquética, o que é uma pessoa sarcopênica, né? Ó, Josi falou aí, minha embaixadora daqui da marca Danilo Oliver Cuidados. Dani, mudou a nomenclatura em 2016, estudei hoje. Mulher aplicada, adoro gente que estuda, porque vocês me ensinam também. Muito bom. Então não pode mais chamar de escara, mudou em 2016, é isso? Mas a gente, né, tá bom, úlcera de pressão, isso aí. Ô Josi, você tá estudando enfermagem, técnica de enfermagem, é isso? Josi, eu falei pra você fazer geronto, mas você gosta, né? Você gosta. Quando a pessoa gosta, não tem jeito. Gosta de procedimento, gosta de ver sangue, gosta de fazer curativo. A Josi tem esse perfil. Vamos lá, meus amores, anota aí. Desnutrição. O que é desnutrição? Desnutrição é deficiência de calorias, ok? Danile, só calorias que a pessoa fica deficiente? Não, né, gente? Também fica deficiente de nutrientes. Desnutrição, deficiência de nutrientes essenciais para o desenvolvimento dessa pessoa. E aí, o que são esses nutrientes? A gente vai falar mais depois, talvez só lá na sexta-feira. A gente vai falar de macronutrientes e de micronutrientes, que significam as vitaminas, os minerais e tudo mais, ok? Mas
Por agora é importante só você saber os nomes, macronutrientes e micronutrientes. Então a ingesta essencial não é alcançada e aí a pessoa fica desnutrida. Geralmente ocorre perda de massa magra. Então é tudo muito semelhante, a pessoa desnutrida com a pessoa com caquexia. E tem diferenças importantes da gente saber. Deixa eu dar o exemplo do meu filho. O meu filho, recentemente, gente, eu levei ele ao Nutri porque eu vi que ele estava emagrecendo muito. Só que a mãe boba que achou. Pô, ele tem 14 anos, tá crescendo rápido, né? Tá espichando, tá ficando grandão. Aí tá super magrelo, porque deu essa espichada, 14 anos. Aí só que eu tô vendo que ele tá meio magrelo, né? Perdeu um pouco de massa. Eu levei ele no Nutri. A Nutri falou, querida, Lucas está desnutrido. Eu falei, mas como assim desnutrido? Aí a Nutri falou, ele tá abaixo do peso, tá bem abaixo do peso. E eu confesso que eu acho que ele tá desidratado também, né? E a gente precisa suplementar aqui para ele voltar pro peso dele. Mesmo que ele seja o biotipo magrelo, ele pode estar magrelo e saudável. Aí eu falei, quero isso. Então, desnutrição é isso, tá? Ele estava com uma deficiência de caloria, estava consumindo menos caloria diária do que ele precisa e estava com poucos nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento do corpo dele. Perfeito? Desnutrição é isso. Agora, a sarcopenia, ela pode não depender do estado de nutrição. Porque tem sarcopênico gordo, não sei se você sabe disso. Você sabia que existe sarcopênico gordo, obeso? Pois é, a gente vai falar disso mais pra frente. Porque, veja bem, a sarcopenia pode não depender do estado de nutrição, de outros fatores, principalmente do envelhecimento. Como eu já falei, sarcopenia é associada ao envelhecimento. A perda, ela é progressiva, ela ocorre lentamente, mas é acompanhado de ganho também, ou seja, pode vir acompanhado de ganho de massa gorda, que é a gordura. Vocês estavam achando que sarcopênico era magrelo. Todo mundo magrelo, sarcopênico é perda de massa e aí fica todo mundo raquítico. Bobiça, hein? Nada disso. Ó, Josi falou que se forma esse ano. Parabéns, Josi, você tá muito dedicada. Eu tô gostando de ver academia, curso, academia, atendimento, curso. Você tá muito focada. Gosto disso, viu? Tu vai chegar muito longe, mulher. Sempre falei pra você, mas você não acreditava em mim naquela época. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Josi é minha mentorada, ó. Uma das primeiras. Agora vamos para a caquexia. A caquexia tem perda de massa magra e tem perda de massa gorda ao mesmo tempo. E esse processo é rápido e se dá em alguns meses. As 3 condições têm componente inflamatório importante. Mas vamos primeiro voltar aqui para a definição. A gente está diferenciando sarcopenia de desnutrição de caquexia. Na desnutrição tem uma perda, uma deficiência de caloria e uma deficiência de nutrientes, ok? Na sarcopenia tem o estado de nutrição, mas é associado ao envelhecimento e pode vir acompanhado de ganho de massa gorda, ok? A caquexia é a perda de massa magra, é a perda de massa gorda, ao mesmo tempo, de forma rápida e não está associado ao envelhecimento. Deu para entender? O que elas têm em comum? Perda de massa, perda de nutrientes. O que elas têm de diferente? Algumas condições estão associadas ao envelhecimento, outras não. Algumas condições estão associadas a ganho de massa gorda, outras não. Ok, meus amores? Então, o que eu pesquei disso? Gente, existe pessoa sarcopênica, idosa e gorda? Tem. Ok?
Então, as 3 condições que eu falei aqui, meus amores, têm um componente inflamatório muito, muito, muito importante. Mas nas 2 primeiras que eu falei, que foi a desnutrição e a sarcopenia, o grau de inflamação do corpo é crônica, só que é baixo. Enquanto na caquexia, que foi o último que eu falei, a inflamação do corpo ela é mais contundente, porque ela é rápida, a instalação dela é rápida, acontece em meses, você fica caquético rápido. Ok? E a desnutrição e a sarcopenia é lenta e gradual. Ok? Então, finalmente, a caquexia, ao contrário da sarcopenia, está associada à presença de doenças que induzem, como câncer, DPOC, entre outras. A caquexia. A sarcopenia, doenças tanto doenças do envelhecimento quanto o próprio envelhecimento. E aí começaram a discutir aqui os benefícios do whey protein. Quem toma whey protein? Whey protein, nem sei falar porque é em inglês. Eu tomo whey protein. Alguém aqui faz uso do whey protein? Idosos podem tomar whey protein. Começaram a discutir nessa parte da palestra os benefícios do whey protein. E disseram que os benefícios são muito bons, os efeitos são muito bons em pacientes tanto desnutridos, quanto sarcopênicos, quanto caquéticos. Agora, aqui no meio disso aqui de benefícios do whey protein, falaram que a prevenção, o uso do whey protein na prevenção é muito melhor do que o uso do whey protein durante a doença. Tá? Menos evidência de sarcopenia e melhora na condição sarcopênica e prevenção da doença. Ou seja, se você quer prevenir doenças, né, do envelhecimento com relação à perda de massa muscular, uso do whey protein. O uso da creatina também tem seus benefícios, mas tem que tomar cuidado com a dosagem. Quanto maior a dosagem, mais você tem indisposição gástrica. Quanto menor a dosagem, mais resultados em exercícios de força. Gente, cuidado com o uso da creatina. Por quê? O uso da creatina, ela é associada à condição de saturação da substância. Então, você não vai ter o efeito da creatina assim que você começa a tomar. Você precisa saturar essa substância no organismo. O que isso quer dizer? Você precisa tomar continuamente, todos os dias, até ela conseguir um pico de saturação dentro do seu organismo. Ou seja, ela só vai conseguir te dar um resultado em termos de resposta em exercícios de força depois de uns 21 dias tomando direto. E não dosagens muito altas, dosagens baixas, entre 3 a 5 gramas. Então, tudo isso não pode se tomar aleatoriamente sem o auxílio de um profissional de saúde adequado. Falaram também do uso do HMB. Gente, eu não sabia da existência desse HMB. E olha que eu suplemento muitas coisas. Suplemento vitamina A, D, E, K, selênio, zinco, até porque eu tenho doença autoimune chamada hipotireoidismo de Hashimoto, que eu preciso, então, fazer toda uma questão aqui metabólica para o meu corpo andar. Mas esse HMB foi novo para mim, eu fui pesquisar. E aí eu descobri que é uma substância chamada hidroximetilburato e ajuda também na formação muscular. Então, se vocês quiserem perguntar para os médicos, né, sobre o uso do HMB, é válido. Agora, qual é a chave aqui dessa suplementação que eu tô falando, de whey protein, creatina, HMB e blá, blá, blá? Não adianta nada disso se não tiver exercício físico supervisionado. Exercício físico não é caminhadinha, é exercício físico resistido. Ou seja, você precisa colocar graus de força, graus de peso ali para essa pessoa ter resposta diante dessa suplementação. Tá certo? Combinado, meus amores? Não façam loucuras. Ah, vou dar isso aqui pro meu idoso, vou tomar isso aqui também? Não. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Edneia. Tem gente nova na área aí. Luca Fernandes, sejam bem-vindas. Ana Lúcia falou, eu não. Eu não o que, Ana Lúcia? Você não suplementa?
Cadê o coraçãozinho que eu tava vendo aqui? Já não tô vendo mais do engajamento. Podemos combinar? Podemos continuar? Deu para entender direitinho? Nada disso fica bom se não tiver o exercício supervisionado, tá? No caso dos sarcopênicos, importante, né? A fisioterapia. A Ana Lúcia falou que isso, não suplementa. Ana Lúcia, vai no nutricionista ou no nutrólogo, vai no endócrino. Tem que ser toda uma equipe, tá? Quando comecei a suplementar, eu fui primeiro no médico, clínico geral, endócrino, e depois parti para minha naturopata com todos os exames, com todos os pontos de vista, e ela me deu um protocolo. Pois é, mas aí você faz apenas a musculação, mas tem que ajudar esse músculo, sabe por quê? Porque com envelhecer, a partir dos 60, você já vai perdendo massa muscular naturalmente. Naturalmente. É uma perda aí de 5 a 10%, mas perde, entendeu? Então é importante. Mamãe aqui tem 66, já suplementa, tá se sentindo ótimo. Muito bem, coraçãozinho subindo. Vamos fechar a palestra do Dr. Ricardo Rosenvelt. Ele resumiu em 10 tópicos, tudo que ele quis dizer durante a palestra dele, tá? Ele falou o seguinte: primeiro, a prevalência varia conforme região geográfica. Ele está falando da sarcopenia, tá? A prevalência da sarcopenia varia conforme região geográfica. O Brasil é extenso, né? Centro, sul, sudeste, norte, nordeste. Então varia entre região, idade, etnia do povo, né? Diferentes povos negros, povos indígenas, povos, né, do norte, povos, enfim, do centro-oeste, população e como a definição é utilizada. Então varia aí a definição de sarcopenia para diferentes profissionais. Deveria ter sido, né, uma definição unânime, mas não é isso que acontece. Segundo, o envelhecimento é a característica principal da sarcopenia. Então, sarcopenia está associada ao envelhecimento. Grava isso, tá? Terceiro, é um acometimento muscular sistêmico, ou seja, acontece em vários níveis do corpo inteiro. Tu acredita que tem sarcopenia do esfíncter? Tem esfíncter anal, tem esfíncter da uretra, tem esfíncter no esôfago, tem músculo ali que permeia as vísceras, não é só no músculo de braço, perna, barriga, não. Tem musculatura dentro da gente que dá sarcopenia. Então imagina uma sarcopenia que acomete o esfíncter anal. Ferrou. Tu já vai estar incontinente por conta da sarcopenia. Aí uma sarcopenia que acomete o esfíncter do esôfago. Ferrou. Aí tu já não consegue engolir mais, porque você já não controla mais o músculo aqui do... Tá entendendo a gravidade da coisa? Quarto, mecanismos diversos estão em ação para a aceleração do processo. Ou seja, você viu como é que a fisiologia, o metabolismo, a nutrição, a questão do exercício. Então, são vários mecanismos diversos que vão, se não tiver, né, tudo legal, vai acelerando o processo sarcopênico. Quinto, o sedentarismo é um componente maior. E é evitável, né, gente? Sai do sofá. Os nossos estilos de vida de hoje estão muito ruins. Por isso que estão levando a quadros sarcopênicos. Tá? Vamos botar o idoso para se mexer, para dançar, para ir para hidro. Vamos botar ele na academia. Gente, na minha academia é o lugar mais democrático que eu já vi. Tem idosos. Eu acho muito legal. Idosos de todas as idades. Dos 60 aos 90 tem idoso. Eu adoro malhar com eles. Adoro. Acho que eles fazem coisas muito mais incríveis que eu na academia. Eu falo, gente, como assim? Eu quero chegar assim, nessa idade. Sexto, existem formas secundárias associadas, ou seja, tem formas de sarcopenia associada a medicamentos, lembra? Tem a aguda, tem a crônica, tem a mista, ou seja, a combinada, e tem uma associada a medicamentos. Muito cuidado com isso aí. Sétimo, diagnóstico.
o diagnóstico está relacionado à redução de massa e de força muscular, tá? As duas combinações. 8º, prognóstico, redução da função muscular. Ou seja, a pessoa para de se movimentar ou sente muita dificuldade para fazer isso. 9º, métodos para o diagnóstico estão sujeitos a debate, ou seja, aquela coisa dos exames, da análise clínica, né, da consulta com o médico e tudo mais. E 10º, é necessário uma definição melhor, com aceitação global, para melhor avaliação e eficácia e segurança das intervenções, ou seja, não há uma unanimidade na definição da doença, nesse diagnóstico e muito menos no tratamento, tá? Então, isso tudo foi debatido na palestra do Dr. Rosenfeld. Até aqui tudo bem, meus amores? Ou estamos com a cabeça explodindo e estamos bugando com o cognitivo derretendo pelos ouvidos? Porque é isso que eu gosto de causar em vocês. Eu gosto que vocês tenham o caderninho cheio, cabeça bugando, cognitivo derretendo pelos ouvidos, porque é isso que faz a gente sair da nossa zona de conforto e querer cada vez mais conhecimento. Ainda temos meia horinha, vamos continuar? Quem quer parar e quem quer continuar? Aperta aí o coraçãozinho para eu saber. Boa noite, Bárbara, boa noite, Mari de Assis, Rafaela. Agora vocês vão ficar muito ligadas, né? Para prevenir a sarcopenia. Porque, veja, eles não pararam de falar em exercício resistido e suplementação. O tempo inteiro. Exercício, então, eles falaram demais. Por quê? Porque estamos cada vez mais sedentários. Logo depois dessa palestra do Dr. Rosenfeld, veio a palestra do Dr. Buxman, Ricardo Buxman, que ele é clínico geral e ele é geriatra, e ele falou sobre prevenção e tratamento. Então, a gente foi lá no início, falamos do envelhecimento, da qualidade de vida, falamos do envelhecimento e das suas complicações, falamos da sarcopenia, definição de sarcopenia, falamos de diferença de sarcopenia para desnutrição, para caquexia, falamos um pouquinho de suplementação, falamos de fisiologia da sarcopenia, falamos de diagnóstico, prognóstico, a gente já falou de muita coisa. Podemos continuar ou já podemos parar? Porque a gente só vai continuar na sexta e eu tenho tanta coisa ainda. Tanta coisa ainda para falar. De 15 páginas. Deixa eu ver aqui se ele me dá as páginas. Não tá me dando. Ih, ó. Falta ainda. Não sei por que ele não tá me dando as páginas. Mas eu acho que eu tô quase na metade. Vamos falar o que o Dr. Ricardo Buxman disse? Ele que é clínico geral, geriatra. Ele falou da prevenção e do tratamento? Ou já estamos bugadas? Hã? Essa do Dr. Ricardo foi uma palestra mais rapidinha. E aí ele falou muito do exercício físico, ele falou muito da alimentação, ele falou do controle dos fatores de risco, ele falou da suplementação alimentar, ele falou da prescrição de exercício de musculação para idosos, né? Então, qual é o mínimo aí? Precisa fazer numa série, no mínimo, de 8 a 10 exercícios. Cada exercício precisa ter 2 séries, no mínimo, de 5 a 8 repetições. E a carga tem que ser alta, porque exercício resistido precisa ir até a falha, ou seja, até a potência máxima dessa execução. Então, na execução do exercício, existe a fase concêntrica, que é a fase de maior potência, de maior energia, é a fase do músculo, né, que se contrai e se encurta. Então, o objetivo do exercício aí é, nessa fase concêntrica, você dá uma aceleradinha e quando você levanta um peso, né, ou faz um agachamento, os músculos da coxa vão se contraindo cada vez mais nessa fase concêntrica. É nessa fase
que o profissional que está supervisionando esse exercício tem que se concentrar, tá? E aí ele veio apresentando estudos, artigos científicos que comprovam que treinos de alta intensidade intervalado é um potencial método para tratar a sarcopenia. Lembra que eu falei que a suplementação de nada adianta se não tiver exercício? Você vai suplementar à toa, tá? Por quê? Porque quanto mais você exercita esse músculo, mais esses nutrientes vão indo para o lugar que eles têm que ir e fazendo a função que eles têm que fazer, tá? A distribuição dessa proteína, ela é importante nesse tratamento. Por isso que é de máxima importância que você consulte médicos aí, geriatra, principalmente, e nutrólogo juntos. Por isso que eu falei aí para minha aluna que se ela quiser suplementar, ela precisa ir pelo menos no geriatra e no nutrólogo, né? Não sei a idade dela, mas independente disso, pode consultar um geriatra, não precisa ser muito, muito velho para consultar um geriatra nem um gerontólogo, ok? A gente não consegue bater a meta de proteína só com refeições. Vocês têm que ter muito claro isso. Não tem como bater ingesta de proteína no café da manhã, principalmente se você não é uma pessoa que come ovos ou que come carne no café. Você não consegue nem bater a ingesta de gramatura de proteína durante o almoço, porque você não come igual esses caras que malham, né, que são marombeiros. Você não pesa a carne, porque veja bem, gente, você comer 2 bifões ou 2 peitos de frango, aquela gramatura não quer dizer a ingesta de proteína. Né? Então, se você come 340 gramas de carne, não quer dizer que você está comendo 340 gramas de proteína. Você está comendo 8, 10 gramas, talvez, né? E como a gente não consome a mesma ingesta de proteína nem no café da manhã, nem no almoço, nem no jantar, é importante fazer essa suplementação, principalmente para idosos. Então, muito se falou dessa suplementação que eu citei anteriormente, os resultados dessa suplementação aliado a exercícios resistidos, e foi-se muito questionado sobre a prescrição de whey protein, de HMB, de vitamina D, de creatina, de testosterona, que é importantíssimo, e do colágeno. Vocês acham que é uma boa os médicos prescreverem isso em condições, né, em pacientes com condição sarcopênica? Eles começaram a mostrar lá análises, meta-análises, artigos científicos, métodos randomizados, e é uma técnica muito específica, né, de estatística que é desenvolvida lá entre 2 ou mais estudos independentes, e eles foram combinando e comprovando que os efeitos do whey protein, em resumo, né, whey protein, leucina, que é um aminoácido, vitamina D, como suplementação em pacientes com sarcopenia, o resultado foi o seguinte: sem exercício não tem melhora significativa, principalmente na composição corporal. Com exercício físico, melhora significativa, principalmente na composição corporal. Então, adianta você suplementar a proteína e não tá lá fazendo, estimulando esse músculo a sintetizar o que você está suplementando? Ah, Danile, mas o meu idoso só fica parado. Fisioterapia. Por que eu quero... Eu vou parar aqui nessa questão do exercício, porque quando eu entrar em terapia nutricional, eu já quero que vocês estejam na mente que terapia nutricional sem exercício não vai rolar. A gente vai falar de suplementação nutricional oral, a gente vai falar de ostomias, a gente vai falar de nutrição interal, de nutrição parenteral. Tudo isso eu quero começar a dar mais. Se você não tiver colocado na cabeça que nada, né, nenhuma suplementação e alimentação voltada para ganho de massa, né, sem exercício físico não vai rolar, não dá para continuar essa conversa, essa roda aqui, esse bate-papo, né, esse compartilhar de conhecimento. Deu para entender legal? Eles demonstraram muito isso em artigo. Eles falaram de exercício o tempo todo. Eles falaram de condição sarcopênica sendo provocada por sedentarismo. Gente, sedentarismo é o maior grau de negligência
consigo próprio que eu já vi na vida. Então, eu queria fechar esse momento aqui com uma reflexão. O que a gente está fazendo no nosso estilo de vida? Será que a gente não consegue olhar os idosos que a gente atende e ter uma noção que não dá para continuar do jeito que a gente está? Sem se priorizar, sem priorizar o autocuidado, sem priorizar a saúde física, sem priorizar o estilo de vida. Se você é fumante, se você come muito industrializado, muita coisa processada, se você não sabe que o processo de envelhecimento causa perda funcional natural, causa perda de produção de nutrientes. Gente, preservar vai ser sempre melhor do que reconstruir. Anota isso aqui no caderninho de vocês. Preservar vai ser sempre melhor do que reconstruir. Combinado, meus amores? 9h45. Se vocês quiserem continuar, eu continuo. Mas eu acho que a cabeça já vai bugando. Por quê? Porque eu tô dando muito conceito técnico, tô falando em termos médicos, né? Os médicos, quando falam com a gente, eles não estão nem aí se você tá entendendo ou não, entendeu? Eles falam o termo lá e você que se vire para pesquisar. No próximo encontro, a gente vai falar de terapia nutricional, de nutrição via enteral, de nutrição parenteral, de gastrostomia, de colonostomia. A gente vai falar... O que mais que a gente vai falar? A gente vai falar de nutrição, a gente vai falar da visão da fisioterapeuta, da visão da fonoaudióloga para tudo isso, né? Para a questão de pacientes sarcopênicos. A gente vai falar desses negócios de sonda, tudo. A gente vai saber diferenciar as sondas. E aí, a gente fecha com o assunto finitude, tá? Que eu ainda nem acabei meu resumo. Ainda nem acabei. Gostaram do que eu falei até aqui? Vou deixar essa live salva. A gente vai continuar essa live nas sextas às 20 horas, sem ter hora para acabar, porque eu quero fechar esse assunto com vocês. Tem muita coisa para falar ainda. Eu gostaria que vocês não esquecessem que na quarta a gente tem live de esquenta da Jornada Cuidador 360. Você não pode faltar. Tá? Por quê? A gente vai dar um panorama do envelhecer, a gente vai falar, a gente vai colocar um zoom out no envelhecer do século XXI e o que essa demanda tão importante gera de oportunidade pra gente. Se você quer se atualizar como cuidador, quer continuar nesse mercado, se você tá vendo muita oportunidade, se você ainda não é formado, não tem o certificado, quer se certificar, essa live de esquenta para você. Você vai tirar todas as dúvidas comigo, porque a gente vai ter um panorama geral aí de como está sendo envelhecer no século XXI e o que isso gera de oportunidade para nós profissionais de saúde ou para pretendentes a profissionais de saúde. Combinado? Você vem comigo na quarta e na sexta? A gente tem muito conhecimento para compartilhar até lá. Continue me acompanhando nos stories, participe das enquetes, engaja comigo, porque essa produção de conteúdo depende da sua participação e da sua presença diária aqui nesse perfil. Combinado? Obrigada, Ana Lúcia, obrigada a todos que estiveram aqui, cuidadora Josi, cuidador André Braga entrou aí, ó, maravilhoso, meu amigo aqui da internet. Quem mais que eu vi participação? A Adileus entrou, cara, não acredito, minha mentorada linda. Cida, Mari, um monte de gente bonita aqui, gente. Vocês são muito bonitos nessas fotos de perfil. Raquel. Gostaram? Cleusa, tô conhecendo tanta gente nova, gente. Ah, outra coisa. Estamos batendo quase 4.000 seguidores. Muito obrigada, gente. Compartilha esse perfil para mais gente, pra gente bater esses 4.000 logo. Porque aqui eu só compartilho conhecimento legal e conhecimento é poder. Eu quero empoderar vocês. Eu sou assim. Não consigo guardar conhecimento para mim. Eu gosto de compartilhar no conteúdo gratuito, no conteúdo pago, não importa. Ah, ó, Cleusa é minha amiga, é isso aí, todo mundo compartilhando. Cuidadora Ana Carolina, boa noite. Então, até quarta-feira às 20 horas e até sexta-feira às 20 horas pra gente continuar esse papo aqui. Combinado?
Cristina, a Cida, a Adriana, tudo amiga da Ana Lúcia. Ó, Ana Lúcia é corrente do bem, por quê? Tá compartilhando conhecimento. Eu tô trazendo o que tem de mais novo aí na área. E vai ter muito mais, tá, gente? Eu vou participar de mais congressos, mais simpósios, quero ir a mais encontros, estou pensando em ir na Expo Longevidade em outubro, lá em São Paulo, vamos ver como é que isso se sucede, e aí eu tô sempre trazendo aqui novidade para vocês, tá certo? Muito obrigada, boa noite para vocês, encontro vocês na quarta-feira, encontro vocês na sexta-feira à noite também. Beijo!